Você também erra, você que é filho, você que é mãe, você que é pai, você sabe que erra. Porque eu erro, eu vou deixar de viver? Porque aconteceu alguma coisa de negativo na minha família, eu vou deixar de sonhar, ou vou deixar de caminhar em direção àquilo que Deus projetou para a minha vida? Não é isso que nós vemos na vida de Maria. O anjo aparece para Maria e diz assim: Maria, você vai engravidar do Salvador. Você vai engravidar do Santo, Santo, Santo. Você vai ter o privilégio de levar em si o Salvador da humanidade. E Maria diz: eis-me aqui, que se faça em mim segundo a vontade do Senhor. Agora, Maria poderia ter falado como algumas pessoas falaram na história. Calma aí, tem alguma coisa de errado nessa história. Vocês conhecem os meus avós? Vocês conhecem meus antepassados? Vocês já fizeram uma ideia de qual é? Ô anjo, você já fez uma ideia? Será que Deus não se enganou lá na hora de mandar você, ou você veio na Maria errada? Porque dê uma olhada nos meus antepassados. Esse texto diz aí no versículo 2, Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão foi para uma cidade, ele estava indo em direção à terra prometida, e ele, quando chegou perto de uma cidade, olhou para aquela cidade e disse para a esposa dele: mulher, aqui a coisa é complicada, porque esses homens aí, eles não são tementes a Deus, eles não gostam de quem é temente a Deus, e você é muito bonita. Eles, quando souberem que eu sou seu marido, vão me matar e vão ficar com você. O pai da fé fez uma proposta para sua esposa. Disse assim: vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã, aí eles vão te tratar bem, vão me tratar bem também, e vai ter toda aquela situação lá. E mentiu, para tentar salvar a sua pele. O pai da fé mentiu. No versículo 3 tem uma outra pessoa aí chamado Tamar. Tamar é uma história interessante, né? Engravidou de Judá, né? Judá gerou de Tamar a Pérez. Bonito, né? Uma família e tal. Só que Tamar era nora de Judá. Judá era sogro de Tamar. Engravidou a menina. Um negócio estranho, fora do padrão, fora da regra. Esses são os antepassados de Maria. E aí o texto continua. Lá embaixo no versículo 5 diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Sabe quem era Raabe? Raabe era uma prostituta de Jericó. Quando foi mandado os espias para observar a cidade de Jericó, eles chegaram perto do muro, e Jericó tinha uma muralha muito grande. Eles chegaram perto do muro, e essa mulher, ela tinha uma casinha no muro. O muro era muito grande, muito largo, tinha cerca de 12 metros de largura e uma altura em torno disso também, em torno de 12 metros. E ela morava ali como numa caverna dentro do muro. E foi essa mulher que jogou as cordas para que os homens entrassem na cidade. E Deus alcançou aquela mulher com a salvação, e ela entra aqui na genealogia de Jesus, como uma das poucas mulheres que entraram. Ela entra aqui, uma prostituta, antepassada de Jesus, antepassada de Maria. Ela poderia falar bem assim: ó, você lembra que Raabe faz parte da minha linhagem, e aí você me escolhe para levar Jesus dentro de mim? Tem alguma coisa errada, será que você não errou? Mas Maria não faz isso. Ao contrário, Maria diz: eis-me aqui, que se cumpra em mim segundo a vontade do Senhor. O versículo 10 fala de um homem chamado Manassés. Manassés se envolveu com bruxarias, se envolveu com consulta aos mortos, com coisas que Deus reprovava e que Deus tinha determinado para o seu povo que não se envolvesse com aquilo.
Maria podia ter apontado isso também, porque ela conhecia muito bem essa história e esses antepassados dela. E tem os reis, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que o homem segundo o coração de Deus fez? Adulterou, se apaixonou por uma mulher que era casada e adulterou com ela. E se não bastasse isso, mandou matar o marido dessa mulher. Uma família estranha, de gente estranha, uma família de pecadores, uma família de gente que se envolveu com ocultismo, de gente que se envolveu com idolatria, de gente que era envolvida em pecado, em prostituição, e Maria foi chamada para ser inserida nessa linhagem. Foi chamada para ser inserida como aquela que levaria o Cristo dentro de si. Talvez a gente olhe para a nossa vida e fique pensando assim: o que Deus quer de mim? Qual é a missão que Deus tem para a minha vida? Qual é o sonho de Deus na minha história? O que pode Deus fazer comigo? Eu vim de uma família muito pobre, ou eu vim de uma família muito complicada, ou os meus pais se separaram logo cedo, ou eu tenho irmãos que nem conheço, ou a minha família tem doença muito complicada, é muito difícil as coisas, para que eu tenha essa responsabilidade de levar Deus dentro de mim, para que eu tenha a responsabilidade de gerar algo tão santo dentro de mim, vindo de uma linhagem tão torta. E tem um ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Será que Deus tem esse poder ou essa capacidade de, nessa linhagem tão torta, fazer algo positivo na nossa vida? A história de Jesus diz que sim. Sim. Nós podemos ficar olhando para as nossas limitações genéticas, nós podemos, ou para as nossas capacitações, e pensar em fazer coisas fora daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Se você observar, por exemplo, o filho do Ronaldo Fenômeno com a Milena, ela tinha um domínio de bola extraordinário, ele o maior artilheiro de todas as cópias. Se fosse assim, esse garoto deveria ser, o Ronald, deveria ser o maior jogador de todos os tempos. Mas não é. Se tivesse um filho do Michael Jordan com Hortência, a gente olha geneticamente e diz assim: pronto, vai ser o maior jogador de basquete que já se viu na história. Mas as coisas não funcionam assim. As coisas não são definidas geneticamente. As coisas são definidas fenotipicamente. E aí, você precisa parar e pensar na sua vida. Quais são os fenômenos que têm acontecido dentro do seu coração? Quais são os fenômenos que têm definido a sua vida espiritual? Porque você, por exemplo, pode ter nascido numa família onde todo mundo era obeso, mas por conta dos fenômenos que aconteceram na sua vida, de prática esportiva, de alimentação regular, de acompanhamento médico, você cortou com esse ciclo. Maria simplesmente disse para o anjo: eis-me aqui, que se faça em mim segundo a sua vontade. Tem muita gente que tem medo de assumir responsabilidade de um compromisso com Deus, porque olha para o lado e vê gente que teria condições de fazer isso, mas desistiu, escorregou, caiu, voltou atrás. Talvez gente da própria família que nunca assumiu um compromisso real e firme com o Senhor. Mas Jesus continua chamando. Deus continua chamando. Como chamou a Maria, Deus continua chamando hoje, para que você se envolva nessa responsabilidade de levar Cristo dentro de si, de gerar santidade para um mundo que está cada vez mais decaído em pecado, cada vez mais corrompido. Esta não é uma história apenas de nomes.
Quando nós lemos aqui, e chega a ser uma leitura cansativa, enfadonha, né? Não sei quem gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Mas existe história na vida dessas pessoas, e são histórias complicadas, como a minha história é complicada, como a sua história é complicada, ou tem complicações.